Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, hoje, terça-feira, segundo dia do nosso estudo bíblico, 18 horas, na viração do dia. Quero desejar a você um ótimo final de tarde e, desde já, um maravilhoso início de noite. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e que possamos, em nome de Jesus, aprender ainda mais hoje nesse texto que estamos lendo essa semana, trabalhando essa semana, estudando e aprendendo esta semana. E com certeza vai ser bênção para a tua vida. Eu quero te convidar também a compartilhar esse estudo bíblico, como você tem feito aí ao longo da semana, que outras pessoas possam ter acesso a esse estudo da Palavra de Deus e que possamos verdadeiramente ser bênção na vida das pessoas, sermos carta de Deus na vida dessas pessoas. Ontem nós falamos, por exemplo, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então o nosso nome agora passa a ser texto. E nós agora passamos também a ser cartas de Deus para o mundo. E como cartas de Deus para o mundo, como eu disse ontem, nós precisamos expressar exatamente aquilo que Deus diz. Ou seja, a verdade, o caminho, a vida. Está sobre os nossos ombros a responsabilidade de passar exatamente quem Deus é, quem Jesus é. E as virtudes desse Deus através do nosso comportamento, através da nossa comunhão, através do nosso amor, através daquilo que Deus ministra sobre as nossas vidas para que possamos ministrar sobre a vida de tantas outras pessoas. Toda carta, ela tem um endereço, mas as cartas de Deus, que somos nós, têm um endereço da Terra, do planeta Terra, desse mundo. Ou seja, não existe um CEP, existe um mundo. Então, todos os lugares, para onde você for, onde você estiver, que você possa ser carta de Deus, que você possa ser boca do Senhor. Amém? Bom, hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 3, porque ontem lemos até o versículo 2, eu quero repetir o versículo 2 e continuar lendo o versículo 3. O versículo 2 diz assim, de 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim: Vós sois nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Agora o versículo 3 diz assim: estando já manifestos, olha só, manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu quis fazer uma leitura bem devagar para que você entenda cada palavra, para que você entenda o contexto desse texto. O apóstolo Paulo aqui ele está dizendo de uma forma muito clara, que o nosso ministério, e aí quando eu falo nosso ministério, eu não estou falando do meu ministério pastoral, eu não estou falando dos ministérios de uma igreja, eu estou falando do nosso ministério enquanto estilo de vida cristã. Todos nós temos um ministério. O nosso ministério é revelar Jesus. Revelar Jesus às pessoas. Então, para sermos cartas de Deus, precisamos revelar quem? A verdade. Precisamos revelar o caminho. Precisamos revelar a vida. Ou seja, nós precisamos revelar Jesus. Porque as cartas, elas não são escritas, e aqui o apóstolo Paulo, ele está citando um texto que eu quero, inclusive, ler juntamente com vocês, que está em Êxodo. Esse texto de Êxodo 24, 12, ele vai exatamente dizer isso. Olha o que diz lá em Êxodo 24, 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Observa que aqui existia, lá em Êxodo, já começa a se formar uma aliança. Essa aliança, na verdade, que já existe, mas aqui agora é uma aliança baseada na lei, onde as pessoas precisam obedecer uma lei, e não era agora mais aquela aliança onde as pessoas iriam obedecer a Deus, mas sem que houvesse ali uma lei, algo escrito, com seus corações abertos. Agora eles precisam obedecer uma lei escrita por Deus em tábuas de pedra. Então ele convida Moisés a subir o monte para que ele possa entregar a Moisés as tábuas da lei.
E aí, quando o Paulo vai falar aqui com relação a essa nova aliança, que você não tem mais as cartas, ou melhor, as tábuas da lei para seguir, você não segue mais a lei mosaica, que é a lei de Moisés, mas que você agora segue a lei de Cristo, essa nova aliança, ela não vai abolir, né? O próprio Jesus fala isso, ele não vai abolir a lei, mas ele pega essa lei e compila, ele fala, olha, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você vai cumprir toda a lei. Isso significa, irmãos, que a verdade, o amor, a comunhão, o serviço, ou seja, de nós servirmos uns aos outros, isso precisa estar bem claro quando nós decidimos, aceitamos, né, o convite de sermos cartas para esse mundo. Porque Jesus nos convida a ser carta, mas aqueles que não querem ser cartas, né, acabam não sendo boca de Deus. E isso é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua, fazermos a nossa parte. Então, ele vai aqui dizer no versículo 3, né, de 2 Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas, mas em tábuas de carne. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Ou seja, no coração. Aquilo que nós carregamos no nosso coração, apesar da Bíblia também dizer que o coração do homem é enganoso, é de extrema responsabilidade. Porque a Bíblia também vai dizer que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Será que quando Deus escreve em nós, enquanto carta, e Ele escreve essas palavras em nós, em nossos corações, essas palavras que são escritas em nossos corações, elas têm menos importância do que o tesouro e do que esse coração enganoso que é o coração do homem? Deveria ser o contrário, ela deve ter mais importância, ela deve ter mais força, pelo contrário, ela tem que ter poder, né? O homem tem força, mas a palavra de Deus tem poder, Jesus tem poder, o sangue dele tem poder. Então, irmãos, o que eu quero ao longo dessa semana é tentar produzir em teu coração o desejo de ser carta de Deus para esse mundo, boca de Deus para esse mundo através dessa carta. E na leitura que o mundo fizer de mim e de você, o que ele vai encontrar escrito? Aquilo que Deus escreveu? Ou aquilo que nós temos escrito e muitas vezes apagado? A gente escreve, a gente apaga, e aí a gente tenta passar um corretivo e escreve novamente. O que as pessoas vão ler quando olharem esses escritos que estão sendo produzidos em nossos corações? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Amanhã é quarta-feira e nós vamos nos encontrar mais uma vez aqui às 18 horas. Eu espero você, espero a sua família e peço mais uma vez para que você continue compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam, junto conosco, né, esmiuçar esse texto e ter um entendimento ainda maior desse texto de 2 Coríntios 3, onde Deus fala aos nossos corações que somos cartas dele para esse mundo. Fica na paz. E Deus te abençoe. Até amanhã.